Amados irmãos em Cristo Jesus, bom dia, paz do Senhor. E iniciando o nosso culto desta manhã, quero desejar a todos um dia abençoado. Que o Senhor venha nos abençoar, receber o nosso culto. Momento este em que nós estamos buscando fortalecimento no Senhor, buscando o fortalecimento na palavra de Deus, nos louvores e nas orações. E quero lembrar para os irmãos que em momentos de decisões precisamos de poder e de decisão. E é nessa hora que o servo do Senhor precisa se lançar nos braços do Senhor, assim como fizeram os nossos antepassados, nossos irmãos, para obter vitória. No caso do nosso irmão Moisés, quando ele disse: Senhor, não podemos prosseguir se o Senhor não estiver conosco. E o Senhor disse para ele: o Senhor estará assim no meio de vós, o meu anjo seguirá diante de vós. E também Josué, quando ele toma uma decisão, ele diz: escolham hoje a quem é que servais, se a Deus ou aos ídolos. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós, que servimos a outros deuses, a não ser ao Senhor, o Deus de Israel. Então, nesta hora eu quero te desafiar para que coloque o teu coração nessas palavras, que coloque a tua confiança no Senhor, porque nós precisamos do Senhor na hora das nossas decisões, que nós possamos nos lançar sobre o Senhor. E nesta manhã nós vamos orar pedindo a Ele a sua orientação, a sua direção para as nossas vidas. Amado Deus, Senhor Deus dos exércitos, Criador de todas as coisas, o nosso Criador, aquele que conhece o nosso interior, conhece o nosso exterior, sabe do nosso amanhã. Nós, porém, não sabemos, ó Deus, o nosso amanhã. Então, neste momento em que estamos aqui reunidos para compartilhar da Tua palavra e as nossas orações, nós estamos aqui para suplicar, ó Deus, a Tua direção em nossas vidas, que nós possamos, nas horas das nossas decisões, Te abraçar, Senhor, confiar na Tua palavra, saber que o Senhor está conosco, que o anjo do Senhor está conosco e que as nossas decisões podem sim ser ajudadas pelo Senhor, que o Senhor abre caminhos, que o Senhor abre portas, que o Senhor nos conduz em segurança, que o Senhor nos conduz em vitória. Sim, se clamarmos de coração, o Senhor nos ouvirá. Como diz a Tua palavra, o Senhor não rejeita, não despreza um coração contrito, um coração que clama, Senhor. Neste instante, então, nós estamos abrindo nosso coração diante de Ti, para que o Senhor nos ajude nas nossas decisões de hoje, que o Senhor nos ajude a tomar as nossas decisões vitoriosas, porque sabemos que o Senhor está conosco, Senhor. Nos ensine, molda o nosso coração, molda as nossas vontades, os nossos desejos e confirma, Senhor, sobre nós as obras das nossas mãos, que o nosso coração possa estar firmado no Senhor. Suplicamos e agradecemos já pelas respostas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Ouve, Senhor, a minha prece, eu quero aqui te pedir teu favor, alguém que
padece, que não merece, mas quer teu perdão. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Bom dia a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, quero compartilhar com os irmãos nesta manhã sobre o tema O Não de Deus. Quero ler o texto da Palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo 9. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aplica, Senhor, ao nosso coração, Pai, nesta manhã, para que possamos aprender, compreender, meu Pai, e responder na tua vontade o que queres e o que farás e o que responderás para nós. Nós te pedimos a tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Deus poderoso, o Deus que amamos, que tememos e temos em nós, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus cheio de bondade, de misericórdia, de graça, que age para o bem dos seus filhos. Ele,
quando Ele diz não, é para o nosso bem. Será, irmãos, que estamos preparados para ouvir o não de Deus? Em nosso viver, no nosso dia a dia, sempre reclamamos, choramos, pedimos alguma coisa para Deus, mas nunca pedimos para Deus responder com um não. Isso é normal. As nossas orações são sempre: Senhor, me atende, por favor, por amor do teu nome. Oramos em nome de Jesus, clamamos, porque somos filhos de um Pai poderoso. E no final, irmãos, da nossa oração, nós dizemos: faça, Senhor, conforme a tua vontade. O próprio Jesus diz isso ao Pai. Pai, não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade. É bíblico, irmãos. Mas será que estamos dispostos a ouvir o não de Deus? O texto aqui, irmãos, refere-se ao apóstolo Paulo, aquele homem que fez muitos cristãos sofrerem, perder a sua vida, mas agora ele está do outro lado, é o apóstolo sofredor, aquele que sofre pelo amor de Deus, pela causa de Deus, pelo evangelho de Deus, pela vida espiritual. E aqui Paulo, irmãos, ele está sofrendo com um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Por quê, irmãos? Por causa das revelações que ele teve, as visões que ele teve do Senhor. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e lá ele ouviu e viu coisas maravilhosas, palavras inefáveis. Que o texto diz, 2 Coríntios 12:4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. É por causa, irmãos, dessa revelação, dessas visões, que é colocado o espinho na carne de Paulo, para que ele não se ensoberbeça, que ele não fique ensoberbecido, não se exalte. E o texto diz, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me ensoberbecer, a fim de que eu não me exalte. Então Paulo diz, por causa disso, então eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. E a resposta que eu tive de Deus foi: não, para que você não se exalte, para que você não se ensoberbeça. Irmãos, a resposta aqui para um homem que tem exemplo de vida, testemunho de vida, de um homem que honra o nome de Deus com a sua vida, com o seu testemunho, com o labor. E aí, irmãos, muitos pregadores dizem e pregam que o crente não pode sofrer. Quem falou que não pode? O que nós precisamos, irmãos, é compreender que quando sofremos, muitas vezes, é por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. Mas precisamos compreender quando é a correção de Deus, quando é a prova de Deus. Irmãos, precisamos entender que em muitos casos, a palavra de Deus, o próprio Jesus disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês comigo vão vencer. O próprio Paulo diz: com todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
e se entregou por nós. Irmãos, em nosso viver como cristãos, precisamos estar atentos quando Deus está falando conosco, quando Deus está a nos responder. Devemos olhar, irmãos, para a palavra sim, espera ou não de Deus, para não entendermos a resposta errada, irmãos. Como compreender e como entender isso? Ouvindo Deus falar pela sua palavra, pelos meios que Ele próprio usa, conforme Ele quer para nos responder, para se comunicar conosco. Irmãos, o não de Deus é abençoador na nossa vida, porque Deus não vai dizer sim para algo que seja de mal para nós. O não pode ser uma bênção para nós. Deus diz, espere um pouco. Deus diz sim ou Deus diz não. Deus diz espere um pouco com Abrão e Sarai. Quando ele diz, vocês vão receber um filho. Sarai vai dar à luz a um filho, o filho da promessa. Mas eles esperaram, irmãos, mais de 10 anos. Foi o tempo de Deus. Deus usa meios. A sarça ardente, que não se consumia, e era a presença de Deus falando a Moisés, e Moisés se chega para a sarça e Deus diz, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Irmãos, Deus tem os seus meios de comunicar conosco pela sua palavra, pelas coisas, pelas pessoas. Precisamos compreender, entender e ouvir a voz de Deus para termos certeza da resposta correta que Deus dará para o nosso coração, para a nossa vida. Irmãos, será que estamos dispostos para ouvir o não de Deus? E quando Deus diz não, irmãos, não podemos teimar, porque vamos sofrer consequências. Deus diz para Balaão, não vá por aquele caminho. E o Balaão foi teimoso e foi por aquele caminho. Chegou no caminho, Deus trava aquele caminho. Deus coloca o anjo no meio do caminho e a jumenta de Balaão não passa de jeito nenhum. É preciso que ela fale para Balaão. É preciso que Deus use aquela jumenta para barrar Balaão. Só aí ele vai entender o não de Deus. Irmãos, Deus quer falar conosco, mas precisamos estar com os olhos abertos quando Deus fala pela sua palavra, quando Deus fala pela criação, quando Deus fala através das pessoas. Irmãos, que Deus nos dê um coração sábio, uma mente sadia, atenta para ouvir a voz de Deus. O não de Deus pode ser abençoador para a sua vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos faça compreender mais e mais a vontade soberana de Deus na nossa vida. Amém? Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor, confiando no Senhor.
estas coisas com temor e confiando no Senhor. Muitos verão estas coisas com temor e confiarão no Senhor. Oremos ao Senhor para finalizar o nosso culto. Ó Deus, esse é um momento especial, Senhor, em nossas vidas. Momento em que, junto com outros irmãos, nós nos unimos em oração, nós nos unimos para estudar e aprender da Tua palavra, para louvar o Teu nome, Senhor, e suplicar a Tua direção, Senhor, para as nossas vidas. Somos gratos a Ti por mais esta oportunidade e queremos pedir a Tua direção, Senhor. Nos ajude, nós clamamos em nome de Jesus. E queremos desejar a todos um dia abençoado. Que o Senhor te abençoe e te guarde.